Olá, caros internautas! Sejam todos bem-vindos ao canal Vox Tives. Eu me chamo Renato Mateus, sou professor de Sociologia com pós-graduação em Ensino de Filosofia. E nós estamos iniciando mais uma transmissão aqui, diretamente do estúdio do canal Vox Tives. E desta vez com uma transmissão especial. Isso porque o canal está ofertando um mini curso sobre poder, política e Estado. Este é um curso muito importante, eu acho que ele é muito importante, principalmente para quem já vem acompanhando o canal Vox Tives, que é um canal que traz notícias referente à política. É muito importante também para quem está cursando o ensino médio, para quem está se preparando para concursos públicos. Enfim, é um curso que traz um tema importante para todos aqueles que gostam do tema política. Bom, antes de apresentar a estrutura do curso, tá? Eu quero pedir a vocês para que se inscreva no canal. Quem ainda não se inscreveu, corra, se inscreva aqui embaixo. Só se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e também compartilhar, se for possível, compartilhar essa videoaula, curtir, comentar, porque é muito importante a contribuição de todos vocês, todos contribuindo de alguma forma, seja se inscrevendo no canal, seja compartilhando essa videoaula, comentando, é muito importante para aumentar a nossa divulgação, é importante também para melhorar a qualidade do canal, melhorar a qualidade do conteúdo que está sendo apresentado no canal. Para vocês terem ideia, essa é a primeira transmissão do canal com a oferta de um curso. Eu chamo de mini curso porque ele só tem dois módulos, tá? Ao longo de 2 módulos a gente vai estar discutindo o tema poder, política e Estado. Ok? Tudo bem? Então vamos lá para os slides. Eu quero apresentar, antes de iniciar a primeira aula do curso, eu quero apresentar a vocês a estrutura, como que está dividido nesses 2 módulos, tá? Módulo 1 e módulo 2. Como que está o conteúdo, como está estruturado o conteúdo. Vamos também ver os objetivos. Vamos lá então aos slides. Conteúdos. Vamos lá então os módulos. Módulo 1, o Estado moderno. Vamos estudar sobre o surgimento do Estado moderno na primeira aula, já nesta aula, tá? O surgimento do Estado moderno. Quando foi que surgiu o Estado moderno? Por quê? Quais foram as causas para que surgisse esse Estado? Bom. Depois, na segunda aula, o Estado absolutista, nós iremos estudar. Na terceira aula, o Estado liberal. Quarta aula, os Estados nacionais no século XX. Quinta aula, o Estado e a nova configuração mundial, já fechando o módulo 1. E o último módulo, módulo 2, o poder e o Estado. Tá? O que a gente vai estar discutindo, que a gente vai estar estudando a respeito disso? As teorias sociológicas clássicas sobre o Estado, democracia, representação e partidos políticos, e a sociedade disciplinar e a sociedade de controle. Olha, as teorias clássicas a respeito do Estado será um ponto crucial no curso, bom? Porque ali a gente vai estar desnaturalizando algumas ideias, a gente vai estar quebrando o senso comum, algumas ideias referentes ao senso comum. Então, por isso que é importante que você não deixe de estudar. Todo o curso, é claro, é importante, mas tem um ponto aqui crucial, tá bom? E para você entender essa parte, você tem, é claro, que ter também, você tem que assistir, deverá ter assistido todas as aulas anteriores, é muito importante. Então, essa é a estrutura do curso, módulo 1 e módulo 2. São apenas 2 módulos, por isso que eu chamo de mini curso. Aqui é um conteúdo básico, tá? É uma análise básica, mas extremamente importante para você, para você que gosta de política, para você que está estudando ensino médio, para você que está se preparando para o vestibular. É muito importante para você
ter uma noção, tá? Uma noção básica a respeito do conceito de poder, do conceito de política e do conceito de Estado, tá? Porque é um curso que tem um referencial teórico científico, tá? Não é a minha opinião, não é a opinião de blogueiros aí das redes sociais, nada disso, tá? A gente vai estar estudando aqui por meio de uma análise teórica, tendo referencial os principais cientistas sociais desde o século XIV até os dias atuais, tá? Então eu repito aqui, lá no segundo módulo, quando a gente discute as teorias sociológicas clássicas sobre o Estado, a gente vai estar pegando como referência os principais cientistas sociais que discutiram, que se propuseram a compreender o porquê do surgimento do Estado moderno, tá bom? Vamos agora para os objetivos, tá? Os objetivos desse curso. Por que é importante estudar esse curso? Já falei um pouco a respeito disso, mas vamos nos aprofundar aqui. Ó, primeiro objetivo desse curso, tá? O primeiro objetivo do curso, qual é? Definir o conceito de Estado moderno e compreender os elementos essenciais que o caracterizam, tá? Então vamos ter que saber, de fato, qual é a explicação, qual é o significado sociológico para o Estado moderno. O que significa Estado moderno? Qual é o conceito de Estado moderno? A gente precisa saber o significado científico, ou melhor, o conceito científico. Alguém deve ter perguntado assim, mas qual é a diferença entre conceito e significado? São sinônimos, conceito e significado? Não, tá? Não são sinônimos. Quando eu falo em significado, eu estou procurando uma resposta superficial, algo limitado. Quando eu falo em conceito, é mais profundo, tá? Vai mais além, se diz, é um conhecimento aprofundado, com a maior propriedade. E existem vários pontos de vista, várias análises, vários conceitos. Então é fácil. Se eu falo em significado, estou falando uma coisa simples. Se eu falo em conceito, é algo profundo e não superficial. Segundo objetivo. Qual o segundo objetivo desse curso? É analisar, né, sob uma perspectiva histórica, as várias formas de Estado existentes. Não existe uma forma só de Estado. Não existe um tipo só de Estado. Existem várias formas de Estado. E ao longo do tempo, ela foi se modificando. Foram existindo vários tipos de Estados ao longo do tempo. Por isso que será feita uma análise sobre o ponto de vista, sobre uma perspectiva histórica, tá? Sobre também, né, o ponto de vista da história, tá? Para quê? Para a gente poder desnaturalizar as ideias sobre Estado. Tem muitas pessoas, jornalistas, professores, até professores acadêmicos, professores de universidades, né, pessoas que acabam, pessoas que estão há muito tempo na área discutindo, debatendo política, mas muitas dessas pessoas acabam errando alguns conceitos, usando termos naturalizados, tá? Se utilizando do senso comum para explicar, para dar explicações a temas como estes, tá? Que envolve política, Estado e poder. Então é importante a gente ter uma análise, né, fazer uma análise sociológica, histórica, para a gente desnaturalizar algumas ideias sobre o Estado, tá? Procurar desnaturalizar a ideia de Estado. Tem muita ideia errada aí sobre Estado, muitas respostas erradas. E o terceiro objetivo, que será identificar, né, que é identificar as formas de poder que estão fora do sistema estatal, mas imbricadas nele, tá? Nesse terceiro objetivo aqui, pessoal, talvez pareça mais difícil, meio complexo, tá? O que é identificar as formas? Deixa eu arrumar aqui a câmera, só um momentinho, tá saindo do ângulo. Assim, ó. Opa, deixa eu ajeitar aqui. O que significa identificar as formas de poder que estão fora do sistema estatal? Identificar as formas de poder.
a gente vai estar vendo ao longo do curso que o Estado ele tem por característica maior o poder, exercer poder sobre o indivíduo, sobre as pessoas, tá? Mas dentro do Estado existem também outras formas de poder, de controle das pessoas, outras formas que exercem poder sobre a sociedade, sobre as pessoas e que não estão diretamente ligadas ao Estado. Não é a ação exclusiva do Estado, mas está presente no Estado. E o Estado necessita dessas forças. É como se fosse uma terceirização. O Estado não age diretamente, mas alguém em nome do Estado, alguém tendo a permissão do Estado, vai exercer também controle sobre as pessoas. Então, não são formas de poder que estão, ou seja, são formas de poder que estão fora do sistema estatal, tá? Não é o Estado que está agindo diretamente, mas tem uma relação, tem uma ligação com o Estado. Então a gente vai estar ao longo do curso compreendendo essa questão. Então é por isso que eu coloquei aqui como o terceiro objetivo deste curso, ok? E o momento mais esperado, nós vamos agora iniciar a nossa, vamos ao conteúdo. Deixa eu abrir aqui. Nós já conhecemos a estrutura do curso, os objetivos, e agora vamos direto ao assunto da aula 1, surgimento do Estado moderno. Eu iniciei essa aula, ou melhor, inicio o estudo do conteúdo com a seguinte pergunta: como surgiu o Estado moderno? Como que ele surgiu? Quando foi que surgiu o Estado moderno? Quando começou? A gente tem a seguinte resposta: o Estado moderno ele surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Então o Estado moderno ele vai surgir a partir do momento que o feudalismo chega ao fim, com o declínio do feudalismo. Tá? Gente, então por que é importante, né, eu fazer essa pergunta, como que surgiu o Estado moderno? Porque eu vou direto ao ponto de partida, quando foi que começou, onde ele começou. E a gente sabendo que o Estado moderno ele surgiu a partir da desintegração, né, a partir do declínio do feudalismo, eu compreendo o quê? Né? A gente acaba compreendendo que o Estado moderno ele vai ter um conjunto de características totalmente diferentes daquelas que existiram durante o feudalismo. Tá? Porque durante o feudalismo as pessoas, a maioria das pessoas estavam vivendo aonde? Estavam vivendo no campo. Quem é que tinha domínio sobre aquelas pessoas? Quem tinha poder? Era o senhor feudal. Agora, a partir do momento que o comércio, tá? Que o comércio ele renasce, que as cidades voltam a crescer, uma grande leva de pessoas vão se dirigir aos grandes centros urbanos, vão voltar para as cidades. Tá? E ao voltarem para as cidades, aqueles senhores feudais eles vão perdendo o poder político, aos poucos vão perdendo o poder político. E surge a necessidade de uma nova forma de poder, de novos instrumentos de controle da população. Porque agora a maioria das pessoas não vivem mais no campo. Elas vivem aonde? Vivem nas cidades. Gente, eu estou falando, tá? Falando disso, eu estou me referindo a sociedades europeias, tá bom? Estou me referindo à Europa. Então, a partir do momento que o feudalismo ele entra em declínio, a gente vai ter novamente as cidades ganhando importância, o comércio ganhando importância. Mas vale lembrar também o que eu deixei ali escrito no segundo parágrafo, tá bom? A dominação feudal, ela foi pouco a pouco sendo minada, né? Foi pouco a pouco sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, dos servos, tá? E pelo crescimento das cidades do comércio. Eu acabei de falar para vocês, quando as cidades voltam a crescer, o comércio ele ressurge, o feudalismo ele entra em declínio. E quem é que tinha poder no feudalismo era o senhor feudal, era o fazendeiro. Mas já que o feudalismo está chegando ao fim, as pessoas estão agora indo para as cidades, o senhor feudal ele perde o protagonismo. O feudalismo em si perde protagonismo. E todos os poderosos, né, ou seja, os primeiros industriais, né, os comerciantes mais fortes daquele momento, eles vão necessitar do quê? De controle. Eles precisam controlar a sociedade, evitar o caos, evitar a bagunça.
Só que não vai funcionar o sistema feudal, não vai ter como dar certo aquele mesmo mecanismo do sistema feudal, ele não vai dar certo lá na cidade. Então, agora não sei se vocês estão compreendendo, mas veja bem, ó, o Estado moderno ele vai surgir, tá? Esse Estado moderno ele vai surgir a partir do momento que houve uma necessidade de mudança dos mecanismos de controle, dos mecanismos de exercer poder sobre as pessoas, para controlar as pessoas. Então, esses novos mecanismos de controle, eles surgem a partir do momento que a gente vê o que? A maioria das pessoas vivendo em cidades, né? Houve, é claro, uma transformação nas relações sociais, da relação entre as pessoas, porque agora a gente vai ter nas cidades trabalhadores urbanos, ou seja, operários, pessoas que trabalham em fábricas, que trabalham nas indústrias, que vão receber salários, que vão trabalhar sob o rigor do relógio e não mais do sol, como ocorria lá no campo, tá? Não mais dependendo das condições climáticas, mas dependendo de condições políticas, dependendo de ações científicas, tá? Tanto voltado para o aspecto político, econômico, como também social. Enfim, esse Estado moderno vai significar um novo sistema de controle da sociedade. Ele surgiu, é claro, ele surge a partir do momento que o feudalismo chega ao fim. A partir do momento que o feudalismo entra em declínio, ele vai surgir o Estado moderno. Tá? É importante então saber também que vai ser a partir do século XIV, tá? Que a partir do século XIV ocorreu um processo de centralização e concentração. Antes, como estava o poder? O poder, eu digo, o poder de controlar as pessoas, de dominar as pessoas na época feudal. Como que ele estava? Ele era um poder que estava descentralizado, desconcentrado. Então, cada senhor feudal mandava ali nos seus servos, os poderosos ali do campo mandavam nos camponeses. Então, havia o que? Havia uma descentralização do poder. Cada feudo tinha seu poder, estava, portanto, desconcentrado, né? Não havia uma centralização e não havia centralização e nenhuma concentração de poder durante o feudalismo, mas a partir do século XIV, a centralização ela vai se tornar mais evidente a partir do momento que as pessoas elas acabam deixando a área rural e indo morar nas cidades. Então vai ser necessário um poder mais forte para controlar uma grande quantidade de pessoas, ou melhor, grandes sociedades que necessitavam de um controle, de um poder centralizado, né, mais concentrado na figura, na figura de algumas instituições que vão exercer o controle. Mais para frente, daqui a pouco, na verdade, a gente vai estar discutindo essa questão das instituições. Mas vamos aqui a esses tópicos, ó. Que a partir então do século, vou repetir, a partir do século XIV ocorreu um processo de centralização e concentração. Do que ocorreu? Das forças armadas e do monopólio da violência, tá? Então antes, quem é que podia fazer justiça? Quem é que podia prender? Ué, o senhor feudal, cada qual em seu feudo era o senhor juiz, podia fazer justiça, podia prender, podia usar da violência para reprimir manifestações, muitas vezes lá dos camponeses. Agora, a partir do século XIV, isso vai ser o quê? Para agir, para praticar a violência, né? Para formar um exército e garantir a defesa do território. Quem é que vai poder fazer isso? Quem somente pode fazer isso? O Estado, tá? O Estado não pode lá o fazendeiro, não pode fazer o empresário querer fazer isso, querer, claro, ter suas forças armadas, usar da violência para reprimir uma manifestação. Não, ele pode recorrer ao Estado e pedir para que o Estado haja, mas não pode jamais por si próprio, né, por si só, querer
agir como se fosse o Estado. Também da estrutura jurídica, então o Estado é o único que pode fazer justiça, como eu acabei de comentar. A gente vai ter uma centralização e concentração da cobrança de impostos, um poder de extrema importância para a existência do Estado. Então, a cobrança de impostos, a partir do momento que surge o Estado moderno, ela passa a ser mais intensa. Por quê? Porque é extremamente importante para o Estado, para ele garantir o seu funcionamento, o funcionamento de toda a sua burocracia, o funcionamento das instituições. É necessário o quê? Dinheiro, é preciso manter, né, tem gasto. Então, para manter toda a estrutura do Estado, é necessário que haja uma cobrança de impostos mais eficiente e mais intensa do que ocorria no passado. Outro ponto também, ocorre uma centralização e concentração de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público. Então a gente vai ter, a partir do momento do surgimento do Estado moderno, o surgimento de instituições que desempenham papéis específicos na administração do Estado, tá? Na administração do patrimônio público. É importante lembrar uma coisa, pessoal. O Estado não é uma coisa de uma classe, de uma determinada classe. O Estado ele não é patrimônio somente de uma classe, lá de um grupo, não. É claro que na prática, muitas vezes na prática, isso é o que aparenta na prática. Aparenta o quê? Aparenta que o Estado aparenta ser de uma classe, né? Como muitos filósofos, sociólogos, né, cientistas sociais já têm falado isso, principalmente os da ciência crítica, da sociologia crítica, da filosofia crítica. Vou citar o nome aqui, como Karl Marx, por exemplo, que chega a dizer, né, em uma de suas obras que o Estado ele é um comitê da burguesia, enfim, mas o Estado, tá? O Estado teoricamente falando, o Estado ele é um conjunto de instituições que colabora para a manutenção da ordem, do progresso, da paz, para evitar o caos da sociedade. Então, o Estado não é patrimônio, não é instrumento de um grupo de pessoas ou de uma classe social, tá? O Estado, ele é de todos os indivíduos. Ele cumpre o objetivo, ele tem por objetivo o progresso, contribuir para o progresso de toda a sociedade. Então, com o Estado moderno, há essa característica aqui, ó. Há essa característica e também esse objetivo, esse dever, né? Criar ali um corpo burocrático para administrar o patrimônio público. O que é público é de todos, como as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde, o transporte, as comunicações e outros tantos setores que estão presentes dentro do Estado. Deixa eu voltar aqui. Eu quero pegar um gancho aqui e falar mais uma coisa para vocês nesse slide. Vamos tomar cuidado para não confundir o conceito de Estado e governo, tá bom? Muitas pessoas, olha, professores, jornalistas, enfim, muitas pessoas confundem, acham até que é sinônimo, acham que Estado e governo são sinônimos, tá? Estado é uma coisa, governo é outra coisa. Tem significados, tá? Ou melhor, existem conceitos, eles têm conceitos diferentes, tá? Tem significados diferentes, não vão achar que é a mesma coisa. Sabe por quê? Ó, quando eu falo num Estado, eu estou falando num conjunto de instituições. Quando eu falo no governo, falando no governo, estou me referindo a quê? Estou me referindo a uma instituição presente no Estado, que cumpre, né, que tem por dever colaborar para o Estado. O governo vai colaborar para que haja uma administração do Estado. Então o Estado é como se fosse uma casa. O governo é o administrador da casa. Mas não é só o governo que faz o Estado funcionar, tá bom? Por quê? Por que que não? Deixa eu voltar. Opa, peraí.
Por que que não, né? Por que que isso não é, por que que o Estado somente não é somente o governo que faz o Estado funcionar? Porque a gente tem vários poderes presentes dentro do Estado, presente no Estado. Por exemplo, a parte da justiça, o poder judiciário, a gente tem a parte das escolas públicas, a parte que toma conta da elaboração de leis, como o poder legislativo. Então existem várias instituições dentro do Estado que colaboram para a administração. O governo é uma delas, tá? Então existem significados diferentes. Falar em Estado é uma coisa, falar em governo é outra coisa. Eles têm relação, né? Tem relação. Estão dentro do mesmo assunto, do mesmo tema, mas com significados diferentes. Importante lembrar. Então, pessoal, vamos chegar agora à conclusão, tá? Dessa primeira aula. Nós vimos o quê? Nós vimos que o Estado ele surgiu da desintegração do sistema feudal, tá? Quando o sistema feudal chegou ao fim, com o declínio do feudalismo, houve o surgimento do Estado moderno, que vai representar uma mudança de instrumento de dominação da sociedade, tá? Então o Estado moderno ele surge com uma decadência, tá, do sistema feudal, e a sua principal característica é a centralização e concentração das instituições e poderes nele presente. Então, quando surge o Estado moderno, há uma centralização de várias funções que antes estavam todas espalhadas, fragmentadas. Ocorre uma centralização, então o Estado agora ele assume o protagonismo, somente ele vai ofertar uma força, um exército, né, as forças armadas para controlar o território. Somente o Estado é que pode cobrar impostos, somente o Estado é que pode fazer justiça, somente é o Estado que pode administrar os recursos públicos, tá? Então, isso que é importante vocês frisarem, tá? Vocês guardarem. O Estado, pessoal, moderno também, ele vai assumir diferentes formas, tá? Diferentes características ao longo do tempo, desde o seu surgimento até os dias atuais. A gente vai ter diferentes formas de Estado, tá? Ou seja, o Estado moderno vai assumir diferentes formas do seu surgimento, desde o seu surgimento até os dias atuais. Tudo bem? Tudo bom? Então a gente vai chegando ao fim dessa videoaula. Mas antes de eu encerrar a transmissão, eu vou lançar uma reflexão para a gente fixar o conteúdo, uma fixação do conteúdo, que é a seguinte, ó. Analisando o surgimento do Estado moderno, compreendemos a sua importância no dia a dia da vida social, tá? Então, ao longo dessa videoaula, analisando o surgimento do Estado moderno, nós compreendemos o quê? A gente acaba compreendendo a sua importância no dia a dia da vida social, sua importância para a sociedade. Portanto, como seria a sociedade, né? Agora pense bem, como seria a sociedade atual sem a existência do Estado moderno? Seria possível existir a sociedade atual sem o Estado moderno, tal como conhecemos hoje? Seria possível? Eu estou me referindo à sociedade global, tá? A todos os países. Bem? Seria possível? Gente, ó, estava me esquecendo de falar uma coisa. Quando eu falo em país, eu estou me referindo ao território, aos recursos naturais, à população que ali vive. Então esse é o país. Bom, país, território independente, com sua população, com seus recursos naturais, né? Enfim, isso é o país. Agora, Estado são as instituições presentes dentro ali do país, do território, o Estado, que com os governos e demais instituições vão administrar, vão cuidar do território, tá bom? Então, será que seria possível existir a sociedade atual, né? Existir sociedade sem Estado, sem o Estado moderno, especificamente falando? Pensem nisso, tá? E deixe o comentário de vocês, a resposta para essa reflexão, quem quiser comentar, tá? Então,
coloque os comentários, as respostas, ou a resposta, embaixo desse vídeo. Vem, deixe lá as respostas, que na próxima aula eu faço questão de ler o comentário de vocês, as respostas, tá? Faço questão de ler e discutir juntamente com vocês a resposta que vocês encontraram, que vocês acham. Tá? Na verdade, não tem uma resposta errada ou resposta certa. Fica aqui uma reflexão, para que cada um de vocês tenha aí uma análise, um ponto de vista. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui a câmera. Um pouquinho de trabalho. Vamos lá, tá hora que o programa trava. Opa. Aqui. Aí, voltou. Deixa eu ajeitar o ângulo aqui dessa câmera. Aí. Aqui. Bom, pessoal, então assim, ó, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram acompanhando essa videoaula, tá? Lembrando que essa é a primeira aula do mini curso Poder, Política e Estado. Tá? Nós teremos mais aulas ao longo desses dois módulos, módulo 1 e módulo 2, tá? Então, eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado até esse ponto, até o final dessa videoaula, tá? Muito obrigado. Não esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu, para que a gente possa fazer o canal Vox TV Notícias ganhar uma proporção ainda maior, tá bom? Muito obrigado, bom estudo, boa análise, o material está aí, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, comentar, e qualquer dúvida questione, tá? Pode fazer a pergunta, que eu faço questão, será um prazer responder todos vocês. Também estou aberto a críticas, tá? Estou aberto a críticas, como já disse no começo do vídeo, a crítica é importante para a gente melhorar a qualidade do conteúdo, melhorar a qualidade do canal, tá bom? Muito obrigado e até a próxima videoaula aqui no canal Vox TV Notícias. Até mais!